Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o comércio brasileiro e os emergentes, tudo bem? Esse conteúdo é referente à área, né, de conhecimento referente à geografia. Então, vamos conversar um pouco sobre a importância do Brasil nesse mundo mercadológico globalizado, né, nesse mundo muito grande, no entanto, muito pequeno, muito restrito, e vamos comentar um pouquinho sobre esses assuntos, tudo bem? Nos últimos anos, a gente vem acumulando sucessivos superávites em nossa balança comercial, né? E nesses últimos anos eu me refiro de 2002, né, até basicamente 2012. E a gente vai ver o porquê que isso vem acontecendo, né, desse momento 2002 até 2012 e por que não a partir de 2012 para cá, né? Em 2006, só para a gente perceber um exemplo, o país bateu o quarto recorde consecutivo no saldo da balança com superávit, ou seja, nós estávamos vendendo muito mais, né, se compararmos com a compra, ou seja, estávamos exportando muito mais se compararmos com as exportações. Nós acumulamos um superávit de mais de 46 bilhões de dólares, né? Desde então, por várias razões, o saldo continua positivo, no entanto, com valores mais módicos, mais modestos. A gente vai ver por que esse pico aconteceu e por que vem declinando, declinando até chegarmos à situação calamitosa como estamos atualmente, por exemplo, né? No gráfico que a gente vai ver a seguir, galera, a gente consegue ver a evolução das exportações, das importações, né, e o saldo positivo ou negativo dessa balança comercial, tudo bem? A partir de 2001, a gente vai ver, como mencionado aqui agora no gráfico daqui a pouco, o Brasil começou a apresentar um superávit comercial todos os anos. No caso, a partir de 2001, 2002. O porquê isso aconteceu, né? Porque nós passamos a trabalhar em torno de uma política cambial, galera, flutuante, que levou à desvalorização da nossa moeda, né, no caso do real, em relação ao dólar, consequentemente, barateando os nossos produtos no exterior. Ou seja, o que quer dizer a literatura quando dessa forma se expressa? Nós passamos a vender o nosso produto para os mercados externos nas bolsas de valores e elas trabalham a partir da cotação do dólar, né? E isso de certa forma é positivo. Vamos ver até que ponto essa positividade nos traz realmente um benefício, tudo bem? Aqui a gente está percebendo, a gente consegue perceber, melhor dizendo, né, um gráfico, né, que aqui, tal como o slide anterior menciona para a gente, a partir de 2001, 2002, a gente já começa a apresentar as exportações, partes em azul, né? Muito mais se compararmos com as importações, ou seja, nós estávamos vendendo muito mais em detrimento de comprarmos, né? Só aqui no ano de 2013 para 2014 nós funcionamos no vermelho, no caso em déficit, mas em 2015 a gente voltou a ter uma positividade, positividade essa que a partir de 2015 a gente não consegue mais percebê-la diante dos problemas tanto externos, principalmente dos problemas políticos, ideológicos, infraestruturais, estruturais, burocráticos que nós temos no nosso território, né? A sequência de superávites comerciais pode ser explicada por outros motivos além da desvalorização do real em referência em relação ao dólar, galera. Ou seja, temos outras formas de explicarmos o porquê que nós passamos a acumular superávites consecutivos, beleza? Aqui a gente pode perceber alguns dos pontos, tá? O Brasil procurou se tornar um global trade. O que quer dizer isso? Passou a ser um parceiro, né, econômico que passa a ter relações comerciais, mercadológicas com boa parte de países espalhados pelo mundo. Ou seja, passou a colocar em prática uma política externa agressiva para ter condições de abrir novos mercados, né? Ou seja, vai buscar novos mercados para o país e os produtos nacionais, no caso brasileiro, a partir dessa política externa agressiva,
a partir dessa política para a busca de obtenção de novos mercados, os produtos brasileiros eles vão aumentar o seu volume do ponto de vista produtivo para que possam ser vendidos para boa parte de países espalhados pelo mundo. E temos outro lance, galera. Além disso, né, o Brasil passou a reforçar ainda mais as relações comerciais com parceiros tradicionais, ou seja, com parceiros que já comercializávamos com eles. Nós reforçamos ainda mais esse processo, podendo assim gerar um superávit na balança comercial no território brasileiro. Tudo bem? Aqui temos um quadro que mostra para nós as exportações brasileiras, né? Os principais destinos que os nossos produtos têm, como nós sabemos, né? A partir das notícias jornalísticas, tanto em papel como em canais da internet, como jornais televisivos, todos nós sabemos que os chineses são o principal comprador de nossos produtos, principalmente os nossos grãos, né? Não só grãos, mas de um modo geral, os produtos primários, que a gente pode falar, melhor dizendo, de commodities, né? Aqui nós temos os Estados Unidos, a Argentina, Países Baixos, né? Até o 10º, digamos assim, lugar, né? 10ª posição dos italianos comprando algumas trilhões de toneladas da gente, beleza? O resultado da balança comercial de um país depende de vários fatores. E aí, galera, é necessário a gente partir para algo um pouco mais teórico. Para a gente ter noção de como a balança de um território, ela comercialmente falando, pode ser positiva ou pode ser negativa, é necessário a gente passar a ter noção de alguns conceitos, e conceitos esses que a teoria econômica trabalha, que estão extremamente fundamentais para o nosso entendimento, né? Primeira coisa são as exportações. Vamos lá então, né? Exportações são os bens e serviços que são produzidos em certo país e vendidos e enviados, consequentemente, a clientes de outros países. Ou seja, você está exportando, está mandando para fora, né? Evidentemente, o contrário se aplica com as importações. Os bens e serviços que são produzidos lá no exterior e adquiridos pelas pessoas, pelas empresas, clientes e pelos governos de um outro país. Ou seja, você está comprando de fora. Tudo bem? Temos outros conceitos. Balança comercial é a diferença entre o valor total exportado por um país e o valor total importado, que são realizadas essas exportações e importações ao longo de um ano. Logo, nós podemos ter um saldo que ele é positivo, podemos ter um saldo que ele pode ser negativo a partir dessa relação aí de diferença, beleza? Quando é um superávit comercial, né, é quando os valores referentes à exportação são maiores que os valores relativos à importação de bens e serviços. Então, consequentemente, como aqui está mencionando para nós, consequentemente nós temos a balança comercial apresentando um saldo positivo. Evidentemente, né, que quando temos um déficit comercial, quando um país importa muito mais, né, do que exporta, então, consequentemente, a gente vai ter uma balança comercial que apresenta um saldo negativo. Tudo bem? Vamos para mais um, que é a corrente de comércio, que é a soma entre as exportações e as importações de certo país ao longo de um ano, né, ao longo de um determinado ano, ou seja, corresponde ao fluxo comercial total de um país. É necessário a gente perceber a importância desse conceito, né, que é com esse valor é que definimos a participação de um determinado país no comércio mundial. Então, é a partir de a corrente de comércio, ou seja, a soma entre exportações e importações do nosso país, é que a gente passa a perceber que nós amargamos essa colocação no indicador de o quão nós contribuímos para o comércio mundial. Ou seja, o Brasil ele amarga o 23º lugar nesse indicador. Ou seja, tem mais 22 países que comercializam do ponto de vista globalizante, mundial, mercadológico, que ultrapassam o território brasileiro, né? Aqui está um índice extremamente
complicado para nós, o Brasil participa com apenas um pouco mais de 1,3%, ou seja, 1,36% do comércio mundial, sendo o 23º colocado nesse indicador, né? Então temos que caminhar muito ainda para superar vários obstáculos para que nós possamos contribuir nessa relação mercadológica entre o mundo, entre países, para que possamos progredir um pouco mais, né? Aqui temos um outro conceito extremamente importante para entendermos essa teoria econômica, né, que é o câmbio, a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país, normalmente baseada no valor dólar, porque o dólar é a moeda de troca internacional desde, como nós comentamos em aulas passadas, a conferência de Bretton Woods lá, ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que ficou estabelecido que o dólar será a moeda de troca internacional, principalmente no Ocidente, naquele instante, porque estávamos no momento de término da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, passando para a Guerra Fria, beleza? Quando ocorre, galera, uma outra informação extremamente importante. Quando ocorre a valorização da moeda nacional, aumenta a concorrência dos produtos estrangeiros, que pode ser positiva para nós, consumidores, no sentido, né, de reduzir os preços dos importados, né? No entanto, é muito complicado, é muito prejudicial para a indústria local e para os empregos no país, porque os produtos gringos, eles ficam mais baratos, né? Já quando há desvalorização da moeda nacional, o contrário, ele se aplica. No caso, ocorre o inverso. Os produtos importados tornam-se mais caros, né, o que beneficia os produtos nacionais. Nessa situação, os exportadores eles conseguem oferecer preços mais competitivos no mercado, possibilitado, né, pelo alto valor do dólar. Então é a relação da lei da oferta e da procura, valorização e desvalorização de moedas nacionais em relação à moeda de troca internacional, que é o dólar. Tudo bem? Vamos para mais um outro ponto aí, extremamente importante para nós, e a gente vive isso a todo tempo, que são os juros básicos da economia. Aqui é a menor taxa de juros, galera, esses juros básicos da economia, de um país e serve de referência para a economia, no caso brasileira, né? No caso do Brasil, é mais conhecido esses juros básicos por taxa Selic, né? A todo momento nos jornais, quando eles se referem a impostos, juros, tarifas bancárias, essa taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, ela é mencionada, sendo definida essa taxa, né, de 45 em 45 dias pelo Copom, que é um órgão vinculado ao Banco Central, né, que significa Comitê de Política Monetária. Né? Extremamente importante esses conceitos para nós, porque nós vemos isso de forma cotidiana, dia a dia. Né? Além de ser usada nos empréstimos feitos entre os bancos, é utilizada também como referência de juros para empréstimos e financiamentos para clientes. Porém, algumas taxas de juros bancárias são muito maiores do que a taxa Selic, isso principalmente no território brasileiro, evidentemente. Né? Isso ocorre porque os bancos, galera, embutem seu lucro, os custos operacionais, por exemplo, taxa de água, luz, internet, telefone, principalmente os bancos privados, né? Os custos operacionais e os riscos de não receber de volta no valor emprestado. Essa diferença é conhecida como spread bancário, né, que é a diferença entre a taxa de juros cobrada dos tomadores de crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos, o que encarece ainda mais o crédito no momento final. Né? Além disso, galera, a taxa Selic é muito utilizada pelo Banco Central para controlar a nossa inflação. O que quer dizer isso? Quando essa taxa está alta, ela favorece a queda da inflação, pois ela desestimula o consumo, já que os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e até nos cartões de crédito, né, ficam mais altos. Então, é uma desestruturação econômica que faz com que o consumo baixe porque os juros estão altos. Tudo bem? Por outro lado, né, quando está baixa, ela favorece o consumo normal, né, pois tomar dinheiro emprestado ou fazer algum tipo de financiamentos fica mais barato porque os juros, consequentemente, eles estão mais módicos, né, eles estão mais
mais baixos, eles estão menores, e aí movimenta, né, internamente a economia, porque fica mais fácil de você tomar um dinheiro emprestado, né, fazer algum tipo de compra levando em consideração o seu cartão de crédito, enfim. Então, tá aí a taxa de juros baseados na taxa Selic, que ela é definida de 45 em 45 dias pelo Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária no território brasileiro, beleza? Aqui nós temos um outro conceito extremamente importante para nós, que é a inflação, que é o aumento generalizado e persistente dos preços. Tudo bem? Aumento generalizado e persistente. Tem que durar de um mês para outro, de acordo com a literatura, não é considerado um período inflacionário. A gente vai ver o porquê com algumas justificativas aqui. Ó. No Brasil, a inflação, galera, já superou 80% ao mês. Se pegarmos, por exemplo, o período ali de final da ditadura civil-militar, início do período redemocratizante no território brasileiro, que a inflação era cavalar, era uma coisa absurda, né, no início do governo do Sarney. Né? Se poucos preços sobem, mas os demais permanecem estáveis, não há um processo inflacionário. Tudo bem? Ainda que o índice de preços mostre valores positivos. Da mesma maneira, se há um aumento de todos os produtos em um dado mês, por exemplo, porque naquele mês foi cobrado uma conta, né? Um tributo naquele dado mês, ou seja, vai aumentar os preços de um determinado tipo de produto, né? Mas ocorre uma estabilidade logo em seguida, ou seja, no mês próximo, e isso não se caracteriza como inflação. Por quê? Porque a inflação, como vimos aqui em cima, né, ela é caracterizada pelo aumento generalizado de produtos vastos, né, de produtos em grande quantidade e variedade, e persistente. Tem que durar 1, 2, 3 meses, né, para que possa ser decretado um período problemático, por sinal, chamado período inflacionário. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagem, um gráfico que mostra para nós a inflação no Brasil no período de a partir de 1980 até 2011. Né? A gente consegue perceber, como mencionei para vocês, a década de 80, que ela é tida como uma década perdida, né? É um conceito que a historiografia trabalha e a teoria econômica, e depois a gente pode ver o porquê que essa inflação ela é cavalar dessa forma. Trocamos de moedas várias vezes, fizemos vários planos econômicos para ver se tínhamos condições de controlar a inflação. No entanto, né, essa década de 80, 90, até basicamente 94 para 95, com a criação do Plano Real, né, principalmente 93, 94, com a criação do Plano Real, é que começa o processo econômico no território brasileiro começar a se estabilizar. Né? E a gente consegue perceber até 2011 a inflação, de certa forma, sendo controlada. Ou seja, a lei da oferta e da procura, o Brasil sendo importante no comércio internacional, uma moeda um tanto quanto valorizada, enfim, a economia estava um tanto quanto organizada. No entanto, a partir de 2011 a gente consegue ver já picos, né? Momentos com inflação um pouco maior, momentos com inflação um pouco menor, mais controlada, e a gente consegue ver isso mais para frente, tudo bem? Aqui nós temos o custo país, ou seja, pode ser chamado também de custo, no caso do território brasileiro, de custo Brasil. Né? É uma expressão, galera, que ela é utilizada para descrever o conjunto de obstáculos estruturais, burocráticos, econômicos, que afastam os investidores gringos, né, de um país. No caso do Brasil, é conhecido como custo Brasil, né, evidente, e prejudica o desenvolvimento nacional, prejudica, né, porque promove o aumento do desemprego, estimula o trabalho informal, faz com que a sonegação de impostos passe a ser uma coisa absolutamente normal, e a evasão de divisas, ou seja, pessoas investindo em outros lugares em detrimento de investir aqui. Né? E alguns fatores que fazem com que o custo Brasil possa existir, beleza? Aqui nós temos a burocracia excessiva para criar e para manter um determinado tipo de empresa,
A corrupção administrativa, o elevado explique bancário, ou seja, aquelas taxas excessivas, além da taxa Selic que os bancos cobram, né? Uma carga tributária muito alta, a manutenção de taxas de juros reais elevadas, que é a maior do planeta, a infraestrutura no território brasileiro, que ela é muito deficiente, ou seja, né, nosso sistema viário, seja rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, ele é extremamente ineficaz, inoperante e muito deficiente, e a baixa qualidade educacional, porque vai faltar, devido a esse não investimento em políticas educacionais, nós temos uma mão de obra qualificada, mas muito em falta. E vários outros pontos que a gente pode mencionar que seja negativo para que os gringos possam investir no território brasileiro. Tudo bem? Aqui temos um gráfico que menciona para a gente o quão nós contribuímos, e muito pouco, por sinal, acima de 1,3% nesse mercado, nesse comércio internacional, mundial, né? Aqui, por exemplo, 1,43% em 2011 foi a maior porcentagem que conseguimos alcançar desde 1994. Tem explicações para isso, né? Explicações essas porque nós não investimos no nosso campo progressista industrial, principalmente nós não investimos em tecnologia para que nós possamos produzir produtos materiais com alto valor agregado na economia, por exemplo, produtos manufaturados. Nós somos exportadores de produtos primários, de commodities, ou seja, nós somos exportadores de grãos, de petróleo bruto, né, de carne, de ovos, né, de cana, do café verde e o café em grão, de milho, de soja, enfim, são produtos que são importantes, no entanto, são produtos que têm um valor muito baixo na economia, né, porque eles são produtos primários, né? Aqui a gente consegue perceber, né, o que eu mencionei agora, o progresso tecnológico na indústria manufatureira, na indústria produtora de beneficiadora de produtos primários para os produtos secundários, de 1960 até 2005. Notem, por exemplo, aqui, nós só estamos na frente de um território da Finlândia e território de Israel, né? Ou seja, nós temos uma gama de outros países que desde a década de 60, Japão, Singapura, Alemanha e vários outros, que eles investem nos seus setores industriais, consequentemente eles conseguem produzir um produto de melhor qualidade e de um valor agregado na economia muito maior, logo eles conseguem contribuir com a sua própria economia, fazendo com que essa economia lucre muito mais. Sempre essa economia vai obter os superávites comerciais e em grande proporção. Tudo bem, galera? Beleza? Né? Aqui foi mais um comentário sobre as nossas relações comerciais nesse mundo globalizado, né? Até mais, foi um prazer imenso estar com vocês, beleza? Se alimentem, tomem um café de vez em quando, beleza? Cuidem-se, vamos ficar distantes, isso vai passar, tudo bem? Leiam bons livros, vejam bons filmes, beleza? Inspirem-se nesse rapazinho aí, aqui, né? Para que sempre você possa ter como meta os seus estudos, a literatura, a ciência, saber nunca ocupa espaço, né? E foi um prazer imenso sempre estar com vocês, beleza? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite e até mais a próxima. Fui!